Vamos lá então, gente, dando sequência ao nosso conteúdo HTML parte 2, a revolta dos comandos. Vamos lá então, vamos abrir aqui o nosso bloco de notas, digitando lá os comandos básicos. Vamos recapitular aqui rapidamente. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que a gente precisa criar uma pastinha. Dentro dessa pasta, a gente vai salvar tudo que está fazendo. A gente digita lá os comandos básicos, a estrutura básica. Depois a gente vai lá no menu arquivo, salvar como. Vai lá na pastinha. Primeira página se chama index.html, certo? Daqui é o nome do arquivo e sua respectiva extensão, tá bom? Bom, na aula passada, a gente viu o comando H1, certo? Nós vimos lá o comando H, né? Que vai do H1 até o H5. Nós vimos os atributos da tag body, que foi o bgcolor e o teste, certo? E nós vimos o comando img para imagens. E vimos um comando de alinhamento, que é o comando center. Até aí, tranquilo. Ah, bem lembrado, né? E o comando br para poder a gente dar a quebra de linha, né? Faltou algum? Foi tudo isso daí, né? Bom, agora a gente vai conhecer outros programas aí. Outros programas não, perdão, outros comandos. Só que esses comandos, eles estão mais relacionados à formatação do texto. Tá? Então, isso é um teste. Então eu tenho aqui a palavra, certo? Nós vimos que o comando H, ele aumenta e deixa em negrito. Só que a gente tem outros comandos que trabalham com a formatação do texto. Então, o comando que a gente vai conhecer hoje é o comando fonte. Comando fonte. O comando fonte, ele possui alguns atributos, tá? Por exemplo, font size. O que o font size faz? Ele aumenta o seu tamanho. Perdão. Ele aumenta o tamanho da fonte, tá?
Então, o font size, ele é do 1 ao 7. Sendo que o 1 é o menor tamanho e o 7 é o maior tamanho. Tá? Então, font size, ele aumenta o tamanho. Então, vamos salvar aqui, ó. Salvei. Vamos abrir aqui. Tá vendo? Se eu diminuir aqui o tamanho, colocar 1. Tá? O 7 ele é o maior e o 1 ele é o menor. Além do font size, eu tenho o font color. O font color, ele vai dar uma cor na fonte. Aí vocês lembram daquela tabelinha lá? Você pega lá aquela tabelinha na internet e põe a cor que você achar mais adequada. Tá vendo aqui, ó? O textinho ficou vermelho. Além do font size, o font color, eu tenho o font face. Formatar, fonte, eu vou pegar uma colinha aqui, tá, gente? Tá, eu peguei uma colinha aqui para pegar um nome de letra. Então o font face, ele permite você mudar o formato da letra. Então Arial, Arial Black, Time New Roman, Monotime cursiva. Mas é importante eu citar que a gente precisa seguir um padrão. Tá? Por quê? Você não pode colocar fontes que às vezes só tem no seu computador. Tá? Então usa sempre o padrão Arial, Times New Roman, que indiferente do computador sempre vai ter essas fontes, tá? Ou não põe, porque aí ele vai seguir o padrão do navegador, tá? Então, vamos ver aqui como ficou. Tá vendo aqui, ó, o formato dela? Deixa eu dar um BR aqui, né? Ficar melhorzinho. Pessoal, vocês perceberam que aqui o comando ele é igual? É o comando fonte, não é? Como o comando ele é igual, o parâmetro do comando ele é igual, no mesmo comando, face, color, size, set. Opa. No mesmo comando eu coloquei aqui os atributos face, color e size. Tá? Então você não precisa ficar abrindo font face, font color. Se você vai mudar tudo ali naquele parágrafo, naquele título, então você põe tudo no mesmo comando, tá?
Tá vendo? Mudei tamanho, mudei cor e mudei estilo, né? O formato da letra. Então, se tinha alguma dúvida da aula passada, né? Alguma pergunta, né, que vocês tiveram? Eu consigo mudar somente uma palavra, a cor, o tamanho? Consegue, através do comando fonte. Tudo bem? E aí, a gente viu que aqui no body também dá para pôr a cor, né? Por exemplo, teste. Eu coloquei o que aqui? Vou mudar aqui, vou colocar pink. Vou salvar. O que aconteceu? Ele mudou, ele deixou um padrão pink para qualquer cor, para qualquer fonte que eu não atribuir o comando color. Então você, por exemplo, se você quer um padrão, você põe aqui. E quando você quiser alterar esse padrão, você coloca o comando font color, aonde você quer mudar. Certo? Tudo bem? Alguma perguntinha até aí? Legal. Bom, vimos na aula passada para colocar uma cor de fundo, né? BG Color. Blue. Certo? Mas a gente pode colocar uma imagem. Não copia ainda não, tá, gente? Que eu sempre escrevo errado. Background. Eu consigo colocar uma imagem de fundo. Não copia ainda não, tá, gente? Praia. Vou salvar uma imagem. Falei, eu sempre escrevo errado. Agora vocês podem copiar, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, body background. E aí eu coloco o nome da imagem, 01.jpg. O que vai acontecer? Vai ficar uma imagem de fundo. Uma imagem bonitinha. Tá? Vou salvar aqui. Vamos ver como ficou. Viu? Pode pôr uma imagem bonitinha ali.
Então, comandinho para pôr uma imagem, background. Então aqui, gente, quanto maior a imagem, melhor, tá? Porque aí ela vai ocupar a página toda que você criou. Bom, até aqui alguma pergunta? Não? Muitas vezes você vai precisar trabalhar com listas, né? Ordenadas ou não ordenadas. Então, para a gente poder trabalhar com lista, a gente tem um comando chamado u e o seu parâmetro li. Só estou mudando aqui os produtos. Tá? Então isso daqui é para a gente poder criar lista. Ó, tá bem pequenininho aqui, ó. Aqui é lista não ordenada. Esperar vocês salvarem, tá? Então, ó, ele vai ficar assim, ó. Os pontinhos. Então, o L é para lista não ordenada. O L é para lista não ordenada. Tudo bem? Caso você queira uma lista ordenada, é só você mudar aqui do U para o O. O-L. O-L. Deixa eu fazer maiúsculo, porque eu já estou prevendo aqui a galera, em vez de colocar O-L, colocar OI. Então, O-L. Tá? Então, O-L é para lista ordenada. Tá vendo aqui agora? 1, 2, 3, 4. Então, lista ordenada, OL. Certo? Bom, caso você queira trocar aqui, aqui ele tá o quê? 1, 2, 3, não é? Você coloca aqui o parâmetro type
type. E aí ele vai me permitir trocar do 1, 2, 3 para o ABC. Tipo música do Pelé. Tá vendo aqui, ó? Ficou o ABC. Tá? Então você tem aqui o parâmetro, o complemento type. Então eu coloquei o A minúsculo, vai ficar minúsculo. Se eu colocar o A maiúsculo, vai ficar maiúsculo. Se você colocar números romanos, vai ficar números romanos. Tá? Então o comando type, o A maiúsculo ou minúsculo, números romanos, maiúsculo ou minúsculo também, tá, gente? Perguntas até aí? Ninguém perguntou. Na lista ordenada a gente consegue mudar. E na lista não ordenada? Para quem não lembra, não ordenada é quando a gente coloca o L. O L. Lista não ordenada. Eu consigo mudar esse símbolo aqui? Consigo. Como que faz? Essa é a missão de vocês. Vocês vão ter que descobrir como que muda aqui. No caso da lista não ordenada. A lista ordenada eu expliquei o parâmetro. Agora, vocês vão ver o parâmetro da lista não ordenada. E aí você vai colocar aqui os modelinhos da listagem. Tudo bem? Então essa é uma atividade que vocês vão ter que fazer. Dando sequência aqui, a gente vai conhecer tabelas. Todo mundo sabe que tabela é um conjunto de linhas e colunas. Qual que é o comando que a gente usa para criar a tabela? Comando table. Comando table. Aí, a gente tem lá TR, que indica linha, e nós temos o TD, que indica coluna. Coluna 1, coluna 2. Vou salvar aqui. Tá vendo? Conforme você vai abrindo aqui o TD, coluna 3.
quer abrir uma linha. Você vem aqui, copia e cola. Nome, idade, telefone. Então, isso daqui é uma linha. TR, uma linha. Uma linha que eu criei com 3 colunas. Porque foi a quantidade de TD que eu abri, ó. 1, 2, 3. Aí eu abri uma outra linha, abri um outro TR. Certo? Vou salvar aqui. Ó, aqui a minha tabelinha. E aí eu posso continuar criando essa tabela, tanto aumentando a quantidade de linhas quanto aumentando a quantidade de colunas. Vocês perceberam que a minha tabela ela não tem borda, não tem aquelas divisões, né? Então a gente pode colocar, tô parecendo padre aqui, né? Não tem aquelas linhas, né? Aquelas divisões. Então você pode colocar aqui um atributo chamado border. E aí você coloca a espessura da borda da tabela. Certo? Você tem aí a espessura da borda da tabela. Vou salvar. Viram? Agora já apareceu a divisão. Deixa eu tirar a imagem aqui para vocês verem melhor. Deixa eu apagar aqui. Tá vendo? Ficou melhor de ver. Então você tem lá as divisões da tabela. Certo? Caso você queira colocar uma imagem na tabela, você pode colocar. Qual que é o comando que a gente coloca a imagem? img, img src. Aí a gente põe a imagem, né? Eu vou pegar a imagem na internet lá, peraí. Vou pegar uma imagem na internet para pôr aqui. Vou pôr a imagem agora aqui. Eu salvei como 02. A extensão da imagem JPG. Então percebam, gente, que eu consigo colocar aqui, ó, o comando img dentro da tabela para poder organizar. Tá? Opa. Vamos lá. Viram? A imagem está dentro da tabela. Está dentro da tabela. Só arrumei o comando aqui que eu digitei no lugar errado. Tá vendo aí, ó? Bom, perguntas até aí?
Então, ó, só recapitulando, a gente viu formatar o texto com o comando fonte. Nós vimos as listas ordenadas e não ordenadas. E vimos tabelas. Tabela e colocar a imagem dentro da tabela. Para vocês não ficarem... para a tabela de vocês ficar bonitinha também... lembra que eu falei que eu ia explicar para vocês? Para a gente poder trabalhar o tamanho. Na tabela, no comando imagem, existe um atributo, na verdade dois, chamado widget e o edit. O que esses comandos eles vão fazer para a gente? Ele vai permitir você modular a sua imagem, tanto a altura quanto a largura, podendo aumentar ou diminuir a sua imagem, de acordo com a sua necessidade. Então esse comando, ele é dentro do comando imagem. Tá bom, gente? Vou salvar aqui. Tá vendo a imagem agora como ficou? Aí você vem aqui e aumenta. Aumentou mais. Aumentou mais. Você vem aqui e vai aumentando. Até você chegar no tamanho que você achou legal. Tranquilo? Então você consegue trabalhar o tamanho da imagem. Certo, gente? Querem perguntar alguma coisa? Então, a atividade de hoje, por enquanto, gente, é somente para vocês praticarem os comandos, tá? Então você vai colocar lá, vai criar uma tabelinha, vai colocar a imagem, vai aumentar ou diminuir o tamanho da imagem, vai criar uma lista e vai trabalhar com o comando fonte. Então vocês vão criar uma página hoje que tenha uma imagem de fundo que a gente colocou, que tenha um texto colorido, porque a gente coloriu lá cor, tamanho, estilo de letra, e que tenha também uma tabela, certo? Essa tabela pode ter imagem ou não, ou só texto, mas que vocês também modulem, né, o tamanho da imagem. Tudo bem? Então, é isso que nós temos para hoje. Certo? Querem perguntar alguma coisa? Camila está perguntando, mas como eu escolho em qual coluna coloco a foto? Bom, vamos lá, Camila. Você vai colocar a imagem aonde você quiser, dentro da tabela. Por exemplo, aqui, ó. Ó, vê esse exemplo aqui, ó, coluna 1.
Se eu quiser colocar uma imagem aqui, na coluna 1, eu venho, pego esse comando da imagem e digito aqui na coluna 1. Ah, eu quero que a imagem fique na coluna 2. Então você vem aqui e digita o comando da imagem na coluna 2. Ou eu quero na 3, ou eu quero na 4. Você vai colocar a imagem, né? A imagem ela vai ficar na sua tabela de acordo aonde você colocou. Então, por exemplo, se eu quero na primeira coluna, eu venho aqui no primeiro TD e coloco a imagem aqui dentro. Certo? Esclarecida a dúvida aí, Camila? Vamos lá, gente. Podem subir. Eu vou publicar aqui o vídeo da aula de hoje e habilitar lá na sala Google. Então, encerrando a gravação.